Bom, estudos em inglês constatou, mais uma vez, o poder da natureza para a saúde humana. Os efeitos benéficos da natureza sobre a saúde mental são inúmeros e para falar sobre este assunto eu converso com a psicóloga Ana Galante Romeiro. Olá, Ana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Que bom receber você aqui nessa É uma manhã. alegria estar aqui junto. Fale conosco um pouquinho mais sobre esse assunto, para que as pessoas possam entender sobre essa evolução. Isso. É bom a gente dizer que natureza é alguma coisa comum para toda pessoa, né? Independente da classe social, onde mora, onde vive, sempre tem um céu para olhar, uma árvore na rua, uma árvore na janela, perto de casa. E a gente sempre se sente muito bem, né, Mari, quando a gente está diante da natureza. A gente está num período de férias, né, e tem muita gente num contato maior com a natureza. E eu acho bacana a gente lembrar, né, quando a gente está diante de um lugar mais natural, qual que é a sensação do nosso corpo, né? Quando a gente está diante de uma montanha, cachoeira, praia, Sim. né? A gente chega, dá aquela respirada, né? O peito abre e a gente tem uma sensação boa, agradável, né? Isso todo mundo sabe, porque todo mundo vive, né, Mari? Porém, ultimamente a gente tem tido estudos que comprovam esse bem-estar, né? Como que o bem-estar no ambiente urbano melhora, se eleva quando a pessoa presta atenção na natureza. Isso melhora o humor, Isso. melhora a autoestima. Exatamente. É importante a gente pensar porque como a natureza está ao nosso redor, a gente precisa prestar atenção nela. Hoje, a gente tem mais de 50% da população em grandes centros urbanos. E embora os grandes centros tenham uma possibilidade de interação, uma efervescência para trabalho, para cultura, é percebido também nesses estudos que as pessoas estão ficando mais vulneráveis a problemas mentais, a depressão, a ansiedade, né? A tristeza vai entrando para dentro, Sim, né? Sim, porque por causa dessa falta de contato com a natureza, com ver flores, Isso. ouvir pássaros. Exatamente. Esse ambiente. A gente vai ficando tomado da rotina, né? A gente muito mais em lugares fechados, Sim. Cimento, concreto, e isso vai deixando a gente entristecido. É interessante porque os estudos, né? Enrijecido, os estudos têm mostrado exatamente isso. A autoestima e essa sensação de bem-estar, o bom humor, é um presente que a gente tem quando a gente começa a prestar atenção ao que está ao nosso redor da natureza. E isso é o que os estudos atuais, tanto na Inglaterra quanto aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem percebido essa comprovação científica de algo que a gente já sabe, já conhece, que a natureza faz bem para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento. Sim, Ana, nós vamos ver então os benefícios que a natureza gera para a saúde mental. Ótimo. Bom, ali na primeira imagem, né, que nós estamos vendo, sobre o sorriso dessa moça, tem como ficar diante de um mar, de uma natureza tão magnífica, de uma obra tão grandiosa que Deus criou para todos nós, é um presente, é maravilhoso. E ficar triste em volta disso não tem como, né? Exatamente. É como se fosse uma reação natural do nosso corpo àquela situação tão bela. Natureza é belo, né? É difícil você olhar para uma árvore e falar, nossa, a não ser que ela esteja muito judiada, né? Muito machucada pela nossa ação, normalmente é a gente que estraga a natureza, né? Aí a gente pode falar, nossa, mas essa árvore tá morrendo, alguma coisa assim, ela tá seca, mas normalmente a gente vê exuberância, a gente vê vida. Então, quando a gente presta atenção na vida, é natural que a gente se sinta parte disso, a gente se sinta mais vivo. Sim. E aí o nosso corpo responde quimicamente, né, a esse contexto de atenção, de conexão com a natureza. Vamos ver a próxima imagem. Olha só, a redução dos sintomas
da depressão? Por uma coisa tão pequena, né? Prestar atenção no som dos pássaros, né? No céu. A gente brincava quando criança de ver formato de animais nas nuvens, né? Ficava ali parado, olhando. Deitava no chão e ficava Isso. muito tempo. As nuvens continuam lá e a gente se desliga disso. É verdade. Eu gosto de falar uma palavra que a gente se em si mesma, a gente entra para dentro. A depressão tem essa característica. Quem está passando por uma situação de depressão, em que nível for, ela está voltada para dentro. Certo. Ela está voltada para a angústia dela, para a tristeza, para a preocupação. Fica introspectiva. Introspectiva, fechada, né? Ela se fecha. É natural que no processo de depressão a pessoa se feche para o mundo. Então, por que reduz os sintomas da depressão? Porque eu preciso de olhar para fora para ver a natureza. Certo. Né? E é importante dizer, Mari, que eu não preciso de estar diante de um ambiente natural. É a árvore que está lá no ponto de ônibus, sabe? É aquela, na calçada, quando tem o cimento, né? E numa gretinha de cimento tem uma florzinha nascendo ali, uma graminha que mostra a força da vida. No momento de depressão, a gente não acredita na força da vida. Então, esse contato, esse prestar atenção na natureza, seja ela qual for, é importante a gente dizer isso, senão a gente vai querer mudar para o campo, né, para a zona rural, não é necessário. O presente é esse, não é necessário. É necessário que a gente volte os olhos para fora. E isso ajuda muito a reduzir os sintomas da depressão. E também melhora as funções da memória e concentração. Olha a próxima imagem. Olha o foco, né? Concentrado no trabalho, Isso. Concentrado no que está fazendo e normalmente termina aquilo e vai embora para casa e não olha mais nada, porque já sai de noite, não tem como ver nada, não tem como apreciar nada. Tem uma lua, as estrelas lá, né? Se a gente quiser, também, o tempo todo. Mas acaba se concentrando num aparelho de celular, isso, né? Também. Por isso que a gente, quando diz que melhora a concentração, melhora a atenção, o foco, quando você está prestando atenção, sempre lembrando de prestar atenção, não é simplesmente estar num ambiente com algo natural. Quando a gente guia a nossa atenção, a gente está prestando atenção numa informação limpa, vamos dizer assim. Uma árvore, o canto do pássaro, é uma informação limpa. Você já viu quando a gente entra num site e tem lá algumas notícias, e aí você começa a ler e de repente você lê uma notícia e fala, ai, tantas pessoas morreram num desastre, homem mata mulher, a gente viu tantas reportagens nos últimos dias, né? Infelizmente. E a gente vai recebendo essas informações e a gente vai ficando pesado. E aí a gente vai ficando com a cabeça cheia, sobrecarregada. Verdade. Quando você presta atenção na natureza, essa informação é limpa. É um tempo que você tem de desconectar de tantas informações que a gente recebe no nosso dia. É como fazer um backup. Isso. Né? Você dá uma limpeza. Uma limpeza. Você fica no stand-by, né? Recebendo informações mais neutras. Né? A gente mora aqui em Belo Horizonte, a gente tem muitas árvores, né? Nos corredores de avenidas, de rua. Praças. Isso. As praças, como você diz, Mari, é um lugar que nós vamos abandonando, a gente deixa sempre para o poder público cuidar. É interessante a gente ver iniciativas da comunidade de cuidar da árvore, da praça do bairro, né? E a comunidade se envolver. Esse contato, e aí sim um contato físico, de pegar a terra, de mexer com a terra, isso chamar a criançada, traz colocá-los um para fazer outro isso movimento. também junto. Isso. Né? É muito importante. Eu fico observando porque eu tenho filhos e eu gosto que eles tenham também esse contato com a natureza. Assim como eu estive alguns dias fora de Belo Horizonte, justamente lá no meio do mato, né? E foi a sensação que eu tive de limpeza, de me organizar e de colocar as coisas em ordem, né? A olhar a natureza, olhar a criação e dar possibilidades. Você começa a pensar, eu posso ir além, o Senhor, Ele é tão infinito em tudo que Ele faz, eu também posso continuar, eu posso prosseguir. As pessoas, às vezes, elas se frustram justamente por gerar expectativa em algo que elas, às vezes, não estão preparadas para fazer, mas também não se preparam para poder executar. E isso acontece muito, e aí atrai a depressão,
atrai a tristeza. Esse então preparo, é um momento de... Mari, quando a gente vai plantar algo, né, a gente precisa de preparar a terra, a gente precisa de cuidar e de esperar um tempo ali para um crescimento acontecer, para você colher algo, né, que você está desejando. Então, a natureza ela vai permitindo a gente entender que tudo tem um tempo e que eu preciso de estar atenta ao cuidado presente, né? Quando você diz das férias das crianças, agora nas férias a gente tem uma situação que as crianças estão dentro de casa. Sim. E é comum, quando a gente tem mais crianças juntas dentro de casa, ter uma irritabilidade maior. E daí a pouco um começa um resmungar, daí a pouco está brigando, aí tem hora que fica aquele ambiente tenso dentro de casa. E é muito precioso experimentar o sair, o ir para uma praça. De repente são as mesmas crianças que estavam dentro de casa, numa praça, o comportamento é outro. É de ajuda, é de brincar, é de chamar, é de convidar, é de compartilhar, né? E aí não há depressão que encontre espaço. A atenção, a presença, o estar presente, né? A gente vai vivendo cada vez mais acelerado e mais fora do momento atual. A gente está preocupado com o que vai acontecer ou chateado com o que já aconteceu, triste, frustrado, como você diz. E esse treino, você começou o programa dizendo de treino, né? Do treinamento. Uma ferramenta tão simples, uma estratégia tão acessível para a gente treinar, o prestar atenção os pequenos focos da natureza. Isso vai treinando o nosso olhar para uma calma, para uma presença aqui, agora. E aí eu vou vivendo uma vida mais calma, mais tranquila, com maior conexão. Os estudos mostram isso, que quem vive prestando atenção nessas pequenas... E é viver mesmo, tá? Sim. Não é só prestar atenção nisso, mas é guiar o olhar para esses focos de natureza. Tem maior conexão não só com a natureza, mas com as pessoas. E isso diminui o estresse. Exatamente. É o que nós vemos na próxima imagem. Olha só que bacana. Dá até para fazer música, isso, né? Eu entendo muito disso, porque facilita na composição. Isso. Está num ambiente favorável, né? Onde eu não tenho nenhuma coisa que me tire a atenção, mas me traga inspiração. Isso. Né? Isso. E quando a gente vê essa possibilidade de diminuição do estresse, é quase que 2 mais 2 é igual a 4, né? Você está diante de um ambiente calmo, Olha, teve uns dias para trás que eu estava no trânsito, e trânsito é uma situação de muito estresse, né? Dependendo do seu tempo, de onde que você precisa chegar, e você vê que o trânsito não anda. Eu estava nesses pensamentos acelerados, e aí eu levantei o olhar assim para onde a árvore encontra com o céu. Então eu vi verde da árvore e o céu azul ali junto. Só de olhar e focar naquela cena... Tranquilizou. Tranquilizou. É natural, porque a gente respira. Então esse ato de uma respiração mais pausada e mais profunda, a gente está contando para o nosso organismo que está tudo bem. Então o estresse, ele vai se desfazendo, né? Então aí uma dica importante para quem está vivendo em ambientes e situações de estresse: todo mundo tem um céu que pega ali o pedacinho da árvore, da copa da árvore, para ver o barulho do passarinho cantando, o som das águas, né, que traz também uma tranquilidade. Tudo isso tende a diminuir fisicamente o estresse. Então, uma pessoa que acompanha, um familiar que acompanha alguém que está doente, que está num hospital, a pessoa pode pegar essa pessoa e encaminhá-lo para uma área externa, para que ela possa ver as árvores, aproximar de uma janela para ver o céu, para poder ouvir os pássaros, abrir a janela. Tudo é uma questão de escolha, de decisão. Num ambiente hospitalar, a gente tem acesso à natureza minimamente. Então, se a gente decide guiar o nosso foco e a nossa atenção para o pedacinho do céu, da nuvem, até o barulho da chuva, né?
isso vai trazer uma melhora. Estudos comprovam que pacientes em situações graves, em contato com a natureza, tiveram uma melhora significativa, né? Inclusive pacientes de doenças mentais crônicas, sim, que saíram do ambiente confinado urbano e foram para um ambiente mais rural, vamos dizer assim, essas clínicas que a gente tem mais integrada na natureza. A melhora foi significativa. Isso são os estudos que contam para a gente e qualquer pessoa que observar isso vai perceber também essa melhora. Olha, Ana, fiquei muito grata de ter participado com você desse bate-papo, entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também ficaram gratos por essas informações. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Né? Deixa aí a sua última mensagem para os nossos, aqueles que estão te assistindo nessa manhã. Isso. Numa palavra rápida, aproveite todo detalhe de natureza que estiver perto de você. Aproveite porque a gente também faz parte dessa natureza. A gente precisa da vida e a natureza conta isso, a superação, a possibilidade de respirar e de ter uma vida mais tranquila e mais calma, com um olhar guiado, com uma atenção para o que a gente está escutando. A gente tende a viver uma vida melhor nessa simplicidade que é prestar atenção na natureza. É isso mesmo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.